Olá, é uma alegria ter você aqui nesta noite especial. Prepare-se para uma notícia vibrante, pois foi descoberta pela NASA a melhor evidência da existência de vida antiga em Marte até agora. Você sabia que essa prova fascinante está em uma rocha manchada, que carrega a assinatura química exata deixada por seres vivos, indicando que aquele planeta vizinho já foi, de fato, um lar? É fascinante visualizar que na mesma época em que a vida surgia aqui, rios profundos e caudalosos esculpiam vales em Marte, cobrindo distâncias maiores que o próprio rio Amazonas. Será que escondidos nessas rochas sedimentares antigas repousam os restos silenciosos e definitivos de nossos primeiros vizinhos cósmicos? Nesta jornada, vamos detalhar esse achado e revisar tudo o que sabemos sobre a biologia marciana. Vamos entender como isso muda nossa percepção da vida, enfrentar a teoria do grande filtro que pode ter aniquilado aquele mundo e imaginar se um dia conseguiremos transformar Marte em um planeta habitável novamente. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda para que o universo para o sono possa continuar a produzir essas histórias que nos levam das areias vermelhas ao futuro da humanidade. Por favor, deixa o seu like agora. Se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. Vai lá agora, não custa nada e nos ajuda imensamente. Agora respire fundo, feche os olhos e deixe a ciência te guiar. Imagine-se transportado agora para um lugar onde o silêncio é a única música que toca há bilhões de anos. Estamos na superfície de Marte, especificamente dentro de uma vasta bacia de impacto conhecida como cratera G0. Ao seu redor, a paisagem é tingida de ocre, ferrugem e dourado, estendendo-se até um horizonte curvo e pálido sob um céu de tom salmão. É aqui, neste cenário de desolação majestosa, que um explorador solitário, o rover Perseverance, tem percorrido quilômetros de poeira e rocha, movendo-se com a paciência de quem sabe que cada centímetro guarda segredos do início do sistema solar. E foi aqui, em um local que outrora viu a fúria e a calma de águas correntes, que a humanidade encontrou o que pode ser a chave para não estarmos mais sozinhos no universo. A descoberta, que fez o coração da comunidade científica bater mais rápido, centra-se em uma única rocha. Ela não é grande, tem a forma de uma ponta de seta e repousa na margem norte do que foi, em um passado remoto, um vale fluvial colossal chamado Neretva Vallis. Os cientistas, com o carinho que dedicam a cada pedaço desse mundo vizinho, batizaram essa rocha de Cheyava Falls, uma homenagem a uma queda d'água no Grand Canyon, aqui na Terra. Mas ao contrário das cachoeiras terrestres que rugem com vida, Cheyava Falls estava silenciosa, esperando. Quando os instrumentos do rover se aproximaram, revelaram algo que desafiou a compreensão imediata. A rocha estava coberta de veias brancas, grandes artérias de sulfato de cálcio que cortavam a pedra avermelhada. Essas veias são a assinatura inconfundível da água. Elas nos dizem, sem sombra de dúvida, que fluidos quentes e minerais correram através das fissuras dessa rocha, depositando cristais brancos como cicatrizes de um tempo úmido. No entanto, não foram apenas as veias brancas que capturaram a imaginação do mundo. Entre essas faixas de cálcio, o rover detectou algo muito mais sutil e infinitamente mais intrigante. Existem manchas, pequenas, milimétricas, de formato irregular. Ao olhar de perto, elas lembram a pele de um leopardo. Imagine uma superfície avermelhada, salpicada de pequenas ilhas de cor bege ou branca, e cada uma dessas ilhas é cercada por um anel preto, fino e preciso. Para um observador casual, isso poderia parecer apenas uma curiosidade geológica, uma pintura abstrata feita pelo acaso da erosão e do tempo. Mas para os geólogos que estudam a vida primitiva na Terra, essas manchas de leopardo são como um farol aceso na escuridão. Aqui no nosso planeta, quando encontramos rochas antigas, de eras em que a vida era apenas microscópica, essas mesmas manchas aparecem. Elas são o resultado de reações químicas muito específicas. O vermelho da rocha vem da hematita, um mineral rico em ferro que dá a Marte sua cor característica. Na Terra, micro-organismos famintos usam essa hematita como fonte de energia. Eles comem o oxigênio preso no ferro, transformando o vermelho em branco,
e no processo, liberam ferro e fosfato que se acumulam nas bordas, criando esses anéis negros. Ver isso em Marte, a 225 milhões de quilômetros de distância, é como encontrar uma pegada familiar em uma praia deserta. Os instrumentos do Perseverance, verdadeiros laboratórios químicos sobre rodas, analisaram esses anéis negros e confirmaram. Eles contêm ferro e fosfato. A coincidência é, no mínimo, desconcertante. Temos, portanto, os 3 ingredientes essenciais para a vida, como a conhecemos, reunidos em um único pedaço de pedra. Água, que depositou as veias brancas, compostos orgânicos, que os instrumentos detectaram na rocha, e uma fonte de energia química, sugerida pelas manchas de leopardo que indicam que algo pode ter usado a rocha para se alimentar. É a primeira vez que encontramos todos esses elementos juntos, entrelaçados na mesma narrativa geológica. Mas precisamos navegar com cautela por essas águas de esperança. A ciência é feita de paciência e ceticismo saudável. Dizer que encontramos potenciais bioassinaturas não é o mesmo que dizer que encontramos vida. Processos não biológicos, reações químicas que ocorrem sem a necessidade de células ou respiração, também poderiam, em teoria, criar padrões semelhantes. Talvez a temperatura extrema, ou a pressão das rochas, tenha forçado uma reação química que imita a arte da vida. No entanto, até agora, essa é a evidência mais forte, o candidato mais robusto que já tivemos em mãos. É uma pista que não podemos ignorar, um sussurro vindo de 3 ou 4 bilhões de anos atrás. Para entender a magnitude disso, precisamos fechar os olhos e reconstruir o cenário ao redor da rocha Cheyava Falls. Hoje é um deserto seco e frio, onde a temperatura cai drasticamente assim que o sol se põe. Mas imagine esse mesmo lugar há bilhões de anos. O céu não era tão fino. Havia uma atmosfera densa, capaz de segurar o calor e permitir que a água líquida existisse na superfície. O vale onde o rover está não era um caminho de poeira, mas o leito de um rio poderoso. A água corria com força, carregando sedimentos, rolando pedras, esculpindo as margens. Esse rio desaguava na cratera Jezero, formando um lago gigantesco, possivelmente do tamanho do lago Tahoe, na América do Norte. Era um mundo azul, dinâmico e talvez vivo. A rocha Cheyava Falls foi depositada ali, naquele ambiente aquático. Ela pode ter começado como lama no fundo do rio, ou como sedimento trazido por uma enchente repentina. Com o tempo, foi soterrada, aquecida, pressionada e depois exposta novamente pela erosão do vento marciano, que agiu como um escultor paciente por eras a fio. Ela sobreviveu para nos contar sua história. A presença de cristais de olivina na rocha, um mineral que se forma no magma vulcânico, sugere que, em algum momento, altas temperaturas estiveram envolvidas. Talvez a água tenha interagido com o magma, criando fontes hidrotermais, ambientes que na Terra são berçários de vida, ricos em minerais e calor. Essa descoberta nos força a olhar para Marte não como o planeta morto da ficção científica antiga, mas como um planeta adormecido, um museu planetário onde o passado está perfeitamente preservado. Na Terra, as placas tectônicas se movem, vulcões entram em erupção, a chuva e o vento apagam os registros antigos. A história da origem da vida na Terra foi, em grande parte, destruída pela própria dinâmica do nosso planeta. Mas Marte parou no tempo. Sem tectônica de placas ativa para reciclar a crosta, as rochas de 3 bilhões de anos atrás estão lá, na superfície, esperando para serem lidas como páginas de um livro aberto deixado sobre uma mesa. O rover Perseverance coletou uma amostra dessa rocha. Ele perfurou o coração de Cheyava Falls, extraiu um cilindro de material precioso e o selou em um tubo de titânio ultralimpo. Esse tubo agora repousa na barriga do rover ou será depositado no solo, aguardando uma missão futura, a Mars Sample Return, que terá a tarefa hercúlea de ir até lá, pegar esses tubos e trazê-los de volta para os laboratórios mais avançados da Terra. Só então, quando pudermos olhar essas manchas de leopardo com nossos microscópios eletrônicos, saberemos se aqueles anéis negros são, de fato, as fronteiras de antigas colônias microbianas. Enquanto isso, ficamos com a poesia da possibilidade.
A ideia de que em um rio marciano, sob um sol mais jovem e talvez um pouco mais fraco, a química inanimada cruzou a linha mágica e se tornou biologia. Se isso aconteceu lá, em um vizinho tão próximo, o que isso nos diz sobre o resto do universo? Deixa de ser uma questão de se existe vida lá fora e passa a ser uma questão de onde e quando. A rocha Cheyava Falls é, por enquanto, a nossa melhor âncora de realidade nesse oceano de especulações. Ela nos lembra que o universo é criativo, que a matéria tende a se organizar e que a água, onde quer que flua, leva consigo a promessa de algo mais. À medida que a noite avança e você relaxa, pense na tenacidade dessa busca. Pense nas gerações de cientistas, engenheiros e sonhadores que olharam para o ponto vermelho no céu e se perguntaram: quem está lá? Agora temos uma resposta parcial, gravada em pedra. Não é um olá vindo de uma civilização avançada, mas talvez seja algo mais profundo. A assinatura humilde da vida tentando encontrar seu caminho nas frestas de um universo vasto e indiferente. E é sobre essa tenacidade da vida e os caminhos que ela percorre que continuaremos a falar. Ao fecharmos os olhos para a imagem estática da rocha descoberta pelo rover, permitimos que a imaginação, guiada pela ciência, nos transporte através das eras. Deixamos para trás o deserto silencioso e a poeira seca que cobre a cratera Jezero hoje e mergulhamos no tempo profundo, recuando cerca de 3 bilhões e 700 milhões de anos. O cenário se transforma suavemente. O vermelho enferrujado dá lugar a tons de cinza, azul e verde escuro. O silêncio absoluto do vácuo é preenchido por um som que nos é familiar e reconfortante. O som da água em movimento. Estamos agora à beira de um lago antigo, um corpo de água vasto e calmo, cujas ondas lambem suavemente uma costa de areia escura, sob um céu que não é nem o azul da Terra, nem o salmão de Marte atual, mas talvez um tom pálido e denso, carregado de nuvens pesadas de dióxido de carbono e vapor. Neste mundo perdido, a rotina não era marcada pelo relógio ou pela pressa, mas pelos ciclos lentos e majestosos de um planeta jovem. O dia marciano, o Sol, tem duração quase idêntica ao da Terra, apenas cerca de 40 minutos mais longo. Assim, o nascer e o pôr do sol ditavam o ritmo da existência. A luz que banhava aquelas águas era um pouco mais fraca do que a que sentimos hoje em nossos rostos, pois o sol, em sua juventude estelar, brilhava com menos intensidade. No entanto, a atmosfera de Marte era espessa o suficiente para abraçar o planeta como um cobertor, retendo o calor e permitindo que a água permanecesse líquida, criando um berçário protegido contra o frio do espaço. A vida, se de fato prosperou ali, não era visível a olho nu. Não havia florestas, nem animais, nem insetos zumbindo. Era um mundo de quietude macroscópica, mas de uma atividade frenética e invisível. A vivência desse tema é a vivência do microscópico. Imagine-se encolhendo até o tamanho de uma única célula, flutuando na lama rica e morna do fundo desse lago, na cratera Jezero. Para esses minúsculos habitantes, a rocha não era um objeto inanimado. Era um banquete. A rotina desses organismos consistia em uma dança química incessante. Eles não caçavam. Eles construíam. Eles não precisavam da luz solar direta para fazer fotossíntese como as plantas modernas. Eles viviam da energia química pura, extraindo elétrons dos minerais, transformando ferro e enxofre em energia vital. A água que fluía pelo vale Neretva e desaguava na cratera trazia consigo uma carga preciosa de sedimentos e nutrientes dissolvidos, arrancados das terras altas. Onde o rio encontrava o lago, formava-se um delta, um leque de depósitos lamacentos onde a correnteza perdia força e a vida encontrava abrigo. Era ali, na fronteira entre a turbulência do rio e a calmaria do lago, que a mágica acontecia. As colônias de micróbios formavam tapetes vivos, biofilmes finos e gelatinosos que cobriam as pedras e a areia. Eles viviam em comunidades unidas, protegendo-se mutuamente das radiações ultravioletas que, mesmo com a atmosfera mais densa, ainda conseguiam penetrar as águas rasas. Visualize o processo lento da respiração dessas pedras. O micróbio se adere à superfície de um grão de mineral. Ele absorve moléculas da água ao redor, ricas em elementos dissolvidos.
Em seu interior microscópico, uma usina biológica processa esses elementos. Ele pega o ferro oxidado, aquele que dá a cor vermelha, e o utiliza em sua respiração celular. Como subproduto, ele libera substâncias que alteram a química ao seu redor, criando aquelas manchas brancas e os anéis negros que hoje tanto nos fascinam. Cada mancha na rocha descoberta pelo Perseverance é o registro fossilizado de milhares de gerações desses seres, vivendo, metabolizando e morrendo no mesmo milímetro quadrado, construindo lentamente a sua própria tumba de pedra. O clima desse Marte ancestral era dinâmico. Havia estações do ano, ditadas pela inclinação do eixo do planeta, muito semelhante à da Terra. Havia épocas de cheias, onde o rio rugia e trazia pedras grandes rolando pelo leito, revolvendo o fundo do lago e enterrando as colônias microbianas sob camadas de lama. Para a vida, isso não era o fim, mas parte do ciclo. Elas migravam para cima, buscando a nova superfície, ou entravam em dormência, aguardando a calmaria. Havia também épocas de seca, onde o nível do lago baixava, criando poças isoladas de água salobra. Nessas poças, a concentração de minerais aumentava, e a vida precisava ser resistente, adaptando-se a um ambiente cada vez mais salino e hostil. É essa resiliência que buscamos entender, a capacidade da vida de se agarrar à existência, mesmo quando o mundo ao redor começa a mudar. Imagine a chuva em Marte. Gotas de água doce caindo sobre uma paisagem vulcânica, escorrendo pelas encostas de montanhas negras, formando riachos efêmeros que brilhavam sob a luz daquele sol distante. O som da chuva batendo na superfície do lago Jezero seria um som de paz absoluta. A água, solvente universal, conectava tudo. Ela dissolvia os minerais das rochas vulcânicas e os entregava aos micróbios. Ela protegia as frágeis membranas celulares da temperatura congelante da noite. Ela era o meio, a mensagem e o lar. A vivência nesse planeta era uma simbiose perfeita entre a geologia e a biologia incipiente. A rocha não era apenas o chão, era o alimento e a proteção. No entanto, essa rotina idílica vivia sob uma ameaça constante e silenciosa. O núcleo de Marte, menor que o da Terra, estava esfriando mais rápido. O campo magnético, o escudo invisível que protegia a atmosfera do vento solar, estava enfraquecendo. Mas, para os organismos que viviam na lama do lago, essa ameaça cósmica era imperceptível. O mundo deles se resumia à temperatura da água, à concentração de ferro e à suave correnteza que trazia nutrientes. Eles viviam o eterno presente da biologia simples, replicando-se, dividindo-se, espalhando-se sempre que as condições permitiam. Não havia consciência do futuro, apenas o imperativo biológico de persistir. Podemos imaginar que, à noite, o céu de Marte fosse um espetáculo inigualável. Sem a poluição luminosa de cidades que nunca existiriam, e com uma atmosfera mais limpa do que a nossa hoje, as estrelas brilhariam com uma intensidade cortante. As duas luas, Phobos e Deimos, cruzavam o firmamento como joias irregulares, movendo-se mais rápido do que a nossa lua. Phobos, em particular, passaria apressada, nascendo e se pondo 2 vezes no mesmo dia. Se houvesse olhos para ver, teriam testemunhado meteoros riscando o céu com frequência, restos da formação caótica do sistema solar ainda caindo sobre os mundos interiores. E cada impacto, longe ou perto, enviava ondas de choque pela água e pelo solo, lembrando a vida que ela residia em um ambiente violento e em transformação. Esses tapetes de micróbios, essas manchas de vida, podem ter sido os únicos habitantes de um planeta inteiro. Imagine a solidão sublime de ser a única centelha de vida em um globo de rocha e água. Em toda a superfície de Marte, talvez apenas em crateras como Jezero e em fontes termais subterrâneas, a vida tenha conseguido se firmar. Era um oásis em um deserto que começava a se anunciar. A rotina era a sobrevivência, era a extração paciente de energia de um mundo que, lentamente, começava a morrer. A rocha Cheyava Falls, com suas veias de sulfato e suas manchas de leopardo, é, portanto, muito mais do que um achado geológico. Ela é um diário petrificado. Ela narra os dias de abundância, quando a água fluía rica em cálcio e sulfato. Ela narra os dias de atividade biológica, quando as colônias alteravam a cor do ferro.
e ela narra o fim, o momento em que a água secou, o sedimento endureceu e o silêncio retornou. Ao tocarmos essa história com nossa mente, sentimos a textura daquela lama antiga. Sentimos o frio da água. Sentimos a pulsação lenta e química de algo que tentava ser eterno. Essa vivência do tema nos convida a respeitar a tenacidade da vida. Mesmo em sua forma mais simples, ela possui uma força intrínseca, uma vontade de organizar o caos em ordem, de transformar minerais brutos em estruturas complexas. O cotidiano em Marte há 3 bilhões de anos não era vazio. Era preenchido pela complexidade das reações químicas que são a base de tudo o que somos. Nós compartilhamos uma ancestralidade profunda com esses possíveis marcianos. A maquinaria celular, o uso da água, a dependência do carbono e da energia química, somos parentes distantes separados por um abismo de espaço e tempo, mas unidos pela mesma física da vida. E é nessa conexão sutil, na memória da água que já não existe, que encontramos a beleza melancólica e a esperança renovada de nossa própria busca. Para compreender a verdadeira dimensão desse mistério, precisamos ir além da superfície visual, além das manchas que lembram a pele de um felino, e mergulhar no mundo invisível dos mecanismos atômicos e das estratégias de sobrevivência que governam o universo. O que está gravado na rocha Cheyava Falls não é apenas um desenho, é o resultado de uma alquimia profunda e silenciosa, uma troca de energia que ocorre na escala do inimaginavelmente pequeno, onde a fronteira entre a química bruta e a vida sutil se torna tênue e fascinante. O mecanismo central dessa descoberta reside na cor. Marte é vermelho por uma razão simples: oxidação. O ferro na superfície do planeta reagiu com o oxigênio antigo, enferrujando ao longo de éons. Essa ferrugem, cientificamente chamada de hematita, é um estado de equilíbrio, uma forma estável do ferro. No entanto, para a vida, a estabilidade é apenas um convite para a quebra. A vida é, por definição, um desequilíbrio controlado. Micro-organismos, em sua busca incessante por energia, desenvolveram uma estratégia engenhosa para desbloquear esse ferro. Imagine a hematita vermelha como uma bateria carregada. Um micróbio primitivo, sem acesso à luz solar ou vivendo enterrado na lama, descobre que pode usar essa bateria. Ele se acopla ao mineral e realiza uma reação química de redução. Ele retira o oxigênio do ferro para sua própria respiração. Ao fazer isso, ele transforma a hematita vermelha em magnetita ou outros minerais de ferro, que são cinzas ou brancos. É uma forma de comer a rocha. As manchas brancas que o rover Perseverance fotografou são, portanto, as mordidas químicas deixadas por esses seres. Eles drenaram a cor vermelha para extrair a energia vital, deixando para trás um rastro pálido de sua refeição. Mas o mecanismo não para por aí. A vida é complexa e deixa bagunça. Ao processar esse ferro, reações secundárias ocorrem, precipitando outros elementos nas bordas da zona de atividade. É aqui que surgem os anéis negros. Esses halos escuros são ricos em fosfato, um elemento que, na Terra, é considerado a moeda universal da energia biológica. O fosfato compõe a espinha dorsal do DNA e é a base da molécula de ATP, que alimenta cada célula do seu corpo neste exato momento. Encontrar ferro reduzido, a mancha branca, cercado por fosfato concentrado, o anel negro, é encontrar a cozinha completa da vida, o prato vazio e os talheres usados, deixados sobre a mesa de pedra por bilhões de anos. Para ler esses vestígios sutis, a humanidade teve que enviar um detetive capaz de ver o invisível. No braço robótico do Perseverance, existe um instrumento chamado Sherlock. O nome é uma brincadeira intencional, mas sua função é de uma seriedade poética. O Sherlock não vê como uma câmera comum. Ele vê através da luz ultravioleta. Ele dispara um laser preciso, mais fino que um fio de cabelo contra a rocha. Quando essa luz pura atinge os minerais, algo mágico acontece. Os átomos vibram. E ao vibrarem, eles emitem sua própria luz de volta, em cores que nossos olhos não podem ver, mas que o instrumento detecta. Esse fenômeno é chamado de espectroscopia Raman e fluorescência. É como se o rover gritasse para a rocha
em um tom de luz, e a rocha respondesse cantando. Cada molécula tem uma canção única, uma assinatura de vibração exclusiva. Se houver carbono orgânico, ele canta em uma frequência específica. Se houver fosfato, ele responde em outra. Foi ouvindo esse coro silencioso de fótons que o Sherlock confirmou a presença de compostos orgânicos complexos dentro das manchas. Não foi uma adivinhação visual, foi uma confirmação física baseada na ressonância dos átomos que compõem a história daquele local. Além das manchas e da química, há a estratégia de preservação. Como um sinal tão frágil sobreviveu à radiação cósmica impiedosa que bombardeia Marte há bilhões de anos? A resposta está nas veias brancas de sulfato de cálcio que cortam a rocha. Essas veias funcionam como o selo de cera em uma carta antiga. Elas se formaram quando a água rica em minerais fluiu pelas fissuras da rocha e evaporou, deixando para trás cristais duros e impermeáveis. Esse processo de cimentação mineral ajudou a trancar a química interna da rocha, protegendo-a da oxidação posterior e da erosão eólica. A rocha Cheyava Falls é, essencialmente, uma cápsula do tempo hermeticamente fechada pela própria natureza. Outro elemento profundo dessa descoberta é o contexto da zona habitável microscópica. Muitas vezes, pensamos na zona habitável como a distância de um planeta ao Sol. Mas existe a microzona habitável. Dentro daquela rocha, entre os grãos de areia e lama, existia um microclima protegido. A água que percolava ali não era apenas H2O, era uma sopa química rica. A temperatura, moderada pela atividade geotérmica ou pelo calor residual de impactos, criava um gradiente de energia. A vida, se existiu, aproveitou-se dessas pequenas ilhas de estabilidade. Ela não precisava conquistar o planeta inteiro. Bastava conquistar aquele milímetro de poro na rocha para sobreviver e se perpetuar. A estratégia de coleta dessa amostra também merece nossa contemplação. O rover Perseverance não apenas olhou, ele agiu. Com a precisão de um cirurgião robótico, ele usou sua broca de coroa para isolar um cilindro perfeito da rocha. Esse núcleo, do tamanho de um pedaço de giz, contém todas as camadas da história: a mancha, o anel, a veia de sulfato e a matriz rochosa. Ao encapsular isso em um tubo de titânio, revestido internamente para evitar qualquer contaminação da Terra, criamos o objeto mais valioso do Sistema Solar. Esse tubo não é apenas carga, é uma promessa. Ele repousa agora em Marte, esperando o futuro. A estratégia da NASA e da Agência Espacial Europeia é de uma ambição que beira a ficção. Enviar outra nave para pousar, encontrar esses tubos, lançá-los em órbita de Marte, capturá-los com uma terceira nave e trazê-los de volta à Terra. Por que tanto esforço? Porque existem limites para o que um robô, por mais avançado que seja, pode fazer. O Sherlock pode nos dizer que há carbono e fosfato, mas ele não pode nos mostrar a estrutura da célula. Para isso, precisamos de síncrotrons gigantescos aqui na Terra, aceleradores de partículas que geram luzes tão intensas que nos permitem ver a estrutura atômica individual. Precisamos cortar a rocha em fatias mais finas que um papel de seda e olhá-las sob microscópios eletrônicos de transmissão. Lá nos bastidores dos laboratórios terrestres, poderemos ver se as manchas contêm, de fato, as paredes celulares fossilizadas, as membranas transformadas em pedra, a arquitetura física da vida. Há também um mistério profundo sobre a quiralidade. A vida na Terra tem uma preferência inexplicável. As moléculas biológicas, como os aminoácidos, têm uma orientação canhota. A química não biológica produz moléculas canhotas e destras em quantidades iguais. Se trouxermos essa rocha para a Terra e descobrirmos que os orgânicos dentro dela têm essa preferência por um único lado, teremos uma prova quase irrefutável de vida. É um detalhe sutil, uma questão de geometria molecular, mas que carrega o peso de uma certeza universal. Essa jornada pelos mecanismos invisíveis nos revela que o universo é escrito em códigos. O código das cores da oxidação, o código da luz fluorescente, o código da geometria molecular. Nós, humanos, somos os decifradores recém-chegados. Estamos aprendendo a ler a linguagem das pedras. A rocha Cheyava Falls estava lá, com suas manchas de leopardo, sob o sol frio de Marte.
por 3 bilhões de anos, guardando seu segredo em silêncio absoluto. Foi preciso a nossa curiosidade, a nossa tecnologia de lasers e a nossa persistência para fazer a pedra falar. E ao refletirmos sobre esses mecanismos profundos, sentimos uma conexão estranha com essa matéria inanimada. Os átomos de ferro naquela rocha distante são os mesmos que correm em nosso sangue, transportando oxigênio. O fosfato nos anéis negros é o mesmo que estrutura nossos ossos. A água que criou as veias de sulfato é a mesma substância que compõe a maior parte do nosso corpo. A física e a química são universais. Elas tecem uma teia que une a respiração de um ser humano adormecido na Terra à oxidação de uma rocha antiga em Marte. Somos feitos da mesma poeira estelar, organizados por estratégias diferentes, mas sujeitos às mesmas leis profundas que regem o cosmos. O que o rover Perseverance fez foi iluminar um canto escuro de nossa própria história galáctica. Ele nos mostrou que os ingredientes e as receitas para a vida não são exclusividade nossa. Eles estão espalhados, esperando as condições certas, esperando o momento certo. A estratégia da vida é a onipresença potencial. Que a estratégia da humanidade é a busca eterna por esses parentes perdidos no tempo, usando a luz, a matemática e a paciência como nossas únicas ferramentas na vastidão da noite. À medida que nos aprofundamos na noite e na história, encontramos um território onde a certeza científica se dissolve suavemente na névoa do mistério. A rocha Cheyava Falls, com suas marcas enigmáticas, não é apenas uma resposta. Ela é, talvez, a maior pergunta que já seguramos em nossas mãos robóticas. O universo, em sua infinita sabedoria, raramente nos entrega a verdade de forma direta. Ele prefere sussurrar em charadas, escondendo seus segredos mais profundos sob camadas de tempo e ambiguidade. E é nessa fronteira entre o que vemos e o que ousa ser verdade que reside o verdadeiro encanto desta descoberta. O primeiro grande segredo que essa rocha guarda é o paradoxo da temperatura. Os geólogos planetários, ao analisarem a composição mineral da amostra, encontraram algo que não deveria estar ali, ou pelo menos não de forma tão óbvia. Eles encontraram olivina. A olivina é um cristal verde belo e comum, mas é filha do fogo. Ela se cristaliza no magma ardente nas profundezas vulcânicas ou em derrames de lava. Encontrar olivina misturada em uma rocha sedimentar que deveria ter sido formada pela deposição suave de lama em um rio frio cria um cenário de contradição fascinante. Como o fogo e a água dançaram juntos nesse pequeno palco de pedra? Esse mistério sugere que o Vale Neretva não era apenas um rio tranquilo. Ele pode ter sido o cenário de um evento geológico raro e violento, ou talvez um santuário aquecido. A hipótese mais intrigante é que estamos olhando para os restos de um sistema hidrotermal. Imagine fontes de água fervente brotando do chão congelado, aquecidas pelo magma subterrâneo, misturando minerais vulcânicos com a lama do rio. Na Terra, esses ambientes são considerados os berços primordiais da vida. São lugares onde a energia térmica e a química rica se encontram, longe da luz do sol, criando o ambiente perfeito para que a matéria inanimada dê o salto quântico para a biologia. Se Cheyava Falls for fruto desse segredo geotérmico, então o Perseverance não encontrou apenas um fóssil. Ele pode ter encontrado o próprio jardim do Éden marciano. Mas há um mistério ainda mais sutil que assombra e fascina os cientistas: a arte do mimetismo da natureza. O universo é um trapaceiro habilidoso. Sabemos por experiências aqui na Terra que a química sozinha e sem vida é capaz de criar padrões que enganam o olho humano. Em laboratórios é possível criar jardins químicos, estruturas que crescem, se ramificam e parecem plantas ou células, mas são apenas sais reagindo em solução. Existem processos abióticos, que não envolvem nem uma única célula, que podem segregar o ferro e criar anéis e manchas muito semelhantes aos que vemos em Marte. Esse é o segredo que mantém os astrobiólogos acordados à noite. A possibilidade do falso positivo. Será que a natureza, em um capricho de temperatura e pressão, desenhou essas manchas de leopardo apenas para nos testar? A rocha pode ser uma obra-prima da geologia e não da biologia. A presença dos cristais de sulfato
e a alta temperatura sugerida pela olivina poderiam ter impulsionado reações químicas inorgânicas que imitam a vida com perfeição assustadora. Esse mistério nos ensina humildade. Ele nos lembra que o desejo de encontrar companhia no cosmos não deve ofuscar o rigor da observação. A rocha é um teste de paciência. Ela nos desafia a provar que a vida é a única artista capaz daquela assinatura. Outro segredo guardado nas areias de Jezero é o mistério da biosfera oculta. Se houve vida, onde estão os corpos? Por que não vemos conchas, estromatólitos gigantes ou estruturas macroscópicas? A resposta pode estar na escala e na fragilidade. A vida em Marte pode nunca ter evoluído além do estágio de lodo. Pode ter sido uma vida que não aprendeu a construir esqueletos duros, uma vida suave e vulnerável que floresceu por um breve verão geológico e depois desapareceu sem deixar monumentos. A raridade de encontrar uma rocha como Cheyava Falls sugere que a preservação é a exceção, não a regra. Estamos procurando agulhas em um palheiro planetário, onde o vento e a radiação trabalharam por bilhões de anos para apagar qualquer evidência. Há também o mistério do grande roubo atmosférico. Enquanto olhamos para a rocha, devemos lembrar que ela se formou sob um céu denso. Onde foi parar esse céu? O segredo do desaparecimento da atmosfera de Marte está gravado na proporção de isótopos, variantes de átomos com pesos diferentes. A água que formou aquelas veias de gesso era pesada. À medida que a atmosfera era arrancada pelo vento solar, impiedoso após a queda do campo magnético de Marte, a água leve evaporou e escapou para o espaço, perdendo-se para sempre no vácuo. A água que restou e que interagiu com a rocha era rica em deutério, um hidrogênio pesado que não conseguiu fugir. Cada molécula de água presa nos minerais dessa rocha é um sobrevivente de um cataclismo planetário, uma testemunha do momento em que Marte começou a sufocar. E não podemos ignorar o mistério do metano, o fantasma gasoso de Marte. O rover Curiosity, irmão mais velho do Perseverance que explora outra cratera, detectou pulsos de metano, um gás que na Terra é produzido quase inteiramente pela vida. Esses arrotos do planeta acontecem sazonalmente e depois somem. A descoberta em Cheyava Falls lança uma nova luz sobre esse mistério gasoso. Se houve vida antiga que metabolizava carbono, será que seus descendentes ainda estão lá? Escondidos quilômetros abaixo da superfície, onde a água ainda é líquida e o calor do núcleo ainda existe? A rocha superficial pode ser apenas a lápide de uma civilização microbiana antiga, enquanto a vida real recuou para as profundezas, tornando-se uma biosfera subterrânea e inacessível. O segredo pode não estar apenas no passado, mas pulsando agora mesmo sob as rodas do rover, protegido por quilômetros de crosta. Existe também uma curiosidade histórica que paira como uma sombra sobre essa descoberta. O caso do meteorito ALH 84001. Em 1996, o mundo parou quando cientistas anunciaram ter encontrado fósseis de bactérias em uma rocha de Marte que caiu na Antártica. Parecia a prova definitiva. Mas com o passar dos anos, o mistério se aprofundou e a certeza se desfez. Processos não biológicos foram encontrados para explicar aquelas formas. Aquele episódio ensinou uma lição dura. Afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. A rocha Cheyava Falls carrega o peso dessa história. Ela é a segunda chance da humanidade de acertar, mas desta vez a rocha está em seu contexto original, não jogada no gelo da Terra. Isso a torna imensamente mais valiosa, mas o segredo de sua verdadeira natureza ainda está trancado, aguardando a chave que só os laboratórios terrestres possuem. O segredo final é o do próprio tempo. Tentar compreender 3,5 bilhões de anos é um exercício de vertigem. Rochas na Terra dessa idade são raras e extremamente alteradas pelo calor e pressão da tectônica. Em Marte, o tempo parou. A rocha é uma cápsula de agora eterno. O mistério é como ela permaneceu tão intacta. É como entrar em uma casa abandonada há milênios e encontrar o café ainda quente na xícara. A preservação de detalhes tão finos, como os anéis de fosfato, em um ambiente bombardeado por radiação ultravioleta e tempestades de poeira globais, é um milagre estatístico.
Isso sugere que a rocha pode ter sido exposta muito recentemente, talvez desenterrada pela erosão do vento apenas alguns anos ou séculos antes do rover chegar. Foi um encontro marcado pelo destino, uma janela de oportunidade estreita entre o eterno soterramento e a destruição pela erosão. Enquanto contemplamos esses segredos, somos convidados a sentir o conforto do desconhecido. Não saber a resposta final agora não é uma falha, é o combustível do sonho. Cada mancha na rocha, cada grão de olivina, cada traço de carbono é uma peça de um quebra-cabeça cósmico que estamos montando lentamente, peça por peça, sob a luz das estrelas. O mistério de Marte não é assustador, é um convite silencioso para continuarmos explorando, para continuarmos curiosos. É a promessa de que, mesmo em um universo vasto e antigo, ainda há surpresas esperando por nós, guardadas em pedras vermelhas que dormem o sono das eras. E talvez o maior segredo de todos não seja se houve vida lá, mas o que a descoberta dessa vida dirá sobre o milagre de estarmos aqui, vivos e conscientes, capazes de fazer essas perguntas ao silêncio da noite. A rocha silenciosa, na cratera G0, não é uma ilha isolada no tempo ou no espaço. Ela é, na verdade, um nó vital em uma teia invisível de conexões que se estende por todo o sistema solar e toca profundamente a essência do que somos. Ao contemplarmos a possibilidade de vida antiga em Marte, somos forçados a traçar linhas que unem aquele ponto vermelho no céu à nossa própria biologia, à história da Terra e ao destino de futuras explorações em luas gélidas e distantes. A descoberta não termina na borda da rocha. Ela reverbera, criando ondas de impacto que alteram nossa compreensão da arquitetura do cosmos. A conexão mais vertiginosa que essa descoberta sugere é a da fraternidade cósmica, através de um conceito fascinante chamado panspermia. Sabemos que a Terra e Marte não cresceram em isolamento hermético. Nos primórdios do Sistema Solar, durante um período violento conhecido como o bombardeio pesado tardio, os planetas jogavam um jogo de bilhar cósmico. Asteroides colossais atingiam a superfície de Marte com tanta força que lançavam toneladas de rocha para o espaço, escapando da gravidade do planeta. Muitas dessas rochas vagaram pelo vácuo por milênios até serem capturadas pela gravidade da Terra, caindo aqui como meteoritos. O inverso também aconteceu. Rochas da Terra foram lançadas para Marte. Essa troca de material cria uma possibilidade desconcertante. Se a vida surgiu primeiro em Marte, que esfriou e se tornou habitável antes da Terra, será que micro-organismos viajaram de carona no interior protegido dessas rochas e semearam nosso planeta? Ao olharmos para as manchas de leopardo em Cheyava Falls, podemos não estar olhando para alienígenas, mas para os nossos ancestrais mais remotos. Ou, inversamente, a vida da Terra pode ter contaminado Marte no passado distante. Essa conexão transforma a biologia planetária em uma árvore genealógica compartilhada. Se confirmarmos que a vida lá usava DNA ou RNA, a teoria de que a vida no Sistema Solar tem uma origem única ganha uma força monumental. Deixamos de ser terráqueos isolados para nos tornarmos cidadãos de um sistema solar biologicamente integrado. Por outro lado, se descobrirmos que a biologia marciana era fundamentalmente diferente, talvez usando outras moléculas para armazenar informação ou aminoácidos que a vida na Terra ignora, o impacto é ainda mais profundo. Estaríamos diante de uma segunda gênese. Isso significaria que a vida não é um milagre estatístico único que aconteceu apenas uma vez por sorte, mas um imperativo cósmico. Significaria que, dadas as condições certas, a matéria deve se tornar vida. Essa conexão muda a nossa matemática de solidão. Se a vida surgiu duas vezes independentemente em dois planetas vizinhos, orbitando a mesma estrela, então o universo deve estar repleto de vida. Cada estrela que você vê ao fechar os olhos à noite torna-se, estatisticamente, o Sol de alguém. A rocha em Marte, portanto, conecta a nossa curiosidade local à vastidão de uma galáxia habitada. Essa descoberta também reconfigura a nossa bússola de exploração. Até agora, seguimos o mantra "siga a água". Foi a água que nos levou a G0, mas as manchas na rocha
nos ensinam a seguir a energia e a seguir o tempo. A conexão com a geologia nos mostra que precisamos procurar locais onde a energia química foi preservada, não apenas onde a água fluiu. Isso impacta diretamente os planos para visitar as luas geladas de Júpiter e Saturno, como Europa e Encélado. Esses mundos possuem oceanos subterrâneos vastos, escondidos sob quilômetros de gelo. Se a vida em Marte conseguiu prosperar em nichos químicos escuros, usando ferro e enxofre, as chances de encontrarmos ecossistemas inteiros nas profundezas escuras dessas luas aumentam exponencialmente. Marte valida a ideia de que a luz solar não é um pré-requisito absoluto, expandindo as fronteiras de onde podemos sonhar em encontrar companhia. Há também uma conexão profunda com a nossa própria tecnologia e capacidade de ver. Para encontrar essas pistas sutis, tivemos que desenvolver instrumentos como o Sherlock e o Pixel, que são maravilhas da engenharia óptica e química. Essas tecnologias, criadas para o ambiente hostil de outro planeta, acabam encontrando caminho de volta para a Terra. Sensores desenvolvidos para farejar metano em Marte ou analisar rochas remotamente são adaptados para monitorar a poluição em nossas cidades, detectar doenças em estágios iniciais ou explorar minerais em desertos terrestres. A busca por vida lá fora refina a nossa capacidade de cuidar e entender a vida aqui dentro. Existe um ciclo virtuoso de inovação, onde o desafio do espaço impulsiona a qualidade da nossa existência terrena. Outra conexão vital é a da fragilidade dos sistemas. Estudar Marte é estudar um planeta fracassado do ponto de vista da habitabilidade contínua. A Terra e Marte começaram como irmãos quase gêmeos, porque um permaneceu um paraíso azul e o outro se tornou um deserto vermelho. A rocha Cheyava Falls é um monumento a esse momento de divergência. Ela conecta a geologia à climatologia. Ao entendermos como a atmosfera de Marte foi perdida e como a água secou, ganhamos modelos cruciais para entender o futuro da Terra. Marte funciona como um espelho de advertência, um laboratório onde podemos ver as consequências de mudanças climáticas planetárias extremas, ainda que causadas por fatores naturais e não humanos. Essa conexão nos dá uma perspectiva de longo prazo sobre a manutenção da nossa própria biosfera. A descoberta também estabelece uma nova relação entre o homem e a máquina. O rover Perseverance não é apenas uma ferramenta, ele é, de certa forma, uma extensão do nosso corpo sensorial. Nós tocamos a rocha através de seu braço, vemos as manchas através de suas câmeras e sentimos a química através de seus sensores. Essa simbiose robótica cria uma nova forma de presença. Não precisamos estar fisicamente lá para ter uma experiência emocional e intelectual profunda. A conexão de dados que atravessa o vácuo, trazendo as imagens daquelas veias de sulfato, une a mente humana à matéria marciana instantaneamente. É um triunfo da consciência que consegue se projetar para além de seu berço biológico. Além disso, o impacto cultural dessa rocha é silencioso, mas tectônico. Ela começa a erodir a visão antropocêntrica de que somos o centro moral e biológico do universo. Durante séculos, a humanidade acreditou ser a única portadora da chama da vida. A simples existência de um fóssil microbiano em outro mundo nos coloca em nosso devido lugar. Somos uma expressão recente de um fenômeno universal antigo. Isso não nos diminui, pelo contrário, nos conecta a algo maior. Passamos a fazer parte de uma comunidade de vida, ainda que os outros membros dessa comunidade sejam micróbios extintos há bilhões de anos. Sentir essa conexão é um ato de humildade espiritual e científica. A rocha também cria uma ponte de urgência para a missão Mars Sample Return. Antes, trazer amostras de Marte era um desejo científico abstrato. Agora, com um alvo específico que pode conter a prova definitiva, a missão torna-se um imperativo da nossa espécie. Essa conexão entre a descoberta robótica e a necessidade de análise humana cria um novo momento na corrida espacial. Não é mais sobre bandeiras ou pegadas. É sobre trazer para casa o santo grau da biologia. A complexidade logística de lançar um foguete a partir da superfície de outro planeta, capturá-lo no espaço e trazê-lo de volta, exigirá uma cooperação internacional sem precedentes. A rocha, em sua quietude,
exige que a humanidade trabalhe unida para desvendar seu segredo. Finalmente, existe a conexão com o tempo profundo. Quando olhamos para essas manchas, estamos olhando para um tempo anterior ao surgimento de qualquer animal complexo na Terra. Estamos conectando o nosso agora tecnológico a um então primordial. Essa vertigem temporal é curativa. Ela nos retira das preocupações imediatas e pequenas do cotidiano e nos coloca em uma escala de tempo geológica. Nossos problemas parecem menores quando confrontados com a resistência de uma rocha que guardou um segredo por 3 bilhões de anos. Essa perspectiva é o verdadeiro presente que Marte nos dá. A capacidade de ver a nossa vida como um breve e precioso flash de consciência em um universo vasto, antigo e, agora sabemos, potencialmente cheio de histórias, esperando para serem contadas. Ao refletir sobre essas conexões, percebemos que a fronteira entre aqui e lá é ilusória. O sistema solar é o nosso quintal. A rocha Cheyava Falls não está em um mundo estranho. Ela está na sala ao lado, em uma casa que estamos apenas começando a explorar. As leis da física que criaram aqueles anéis de fosfato são as mesmas que permitem que você ouça esta história agora. Tudo está conectado pela gravidade, pela luz e pela química. E nessa teia grandiosa, nós somos os observadores, a parte do universo que acordou para admirar a si mesma, encontrando espelhos em pedras enferrujadas e esperança em manchas antigas. A descoberta de vestígios de vida em um mundo vizinho não é apenas um dado científico, é um evento que reverbera nas fundações mais profundas da psique humana, alterando a maneira como nos vemos, como contamos nossa história e como encaramos o nosso futuro. Desde que os primeiros hominídeos levantaram os olhos nas savanas africanas e notaram aquele ponto de luz errante e avermelhado, Marte tem servido como um espelho para os nossos medos, esperanças e ambições. A relação da humanidade com o planeta vermelho é antiga, complexa, e agora, com a revelação da rocha Cheyava Falls, entra em uma fase de intimidade e responsabilidade sem precedentes. Ao longo da história, projetamos nossa própria natureza violenta sobre aquele mundo. Para os babilônios era Nergal, o rei dos conflitos. Para os gregos e romanos era Ares e Marte, a encarnação da guerra e do derramamento de sangue. A cor vermelha, que hoje sabemos ser apenas óxido de ferro, foi interpretada por milênios como o reflexo do sangue e do fogo. Essa visão bélica moldou nossa cultura, criando uma distância baseada no medo. Marte era o outro, o agressor potencial. Quando os telescópios do século XIX, nas mãos de astrônomos como Giovanni Schiaparelli e Percival Lowell, revelaram linhas que pareciam canais, nossa imaginação coletiva foi imediatamente para a ideia de uma civilização moribunda e desesperada, capaz de invadir a Terra para roubar nossos recursos, como imortalizado na Guerra dos Mundos de H.G. Wells. No entanto, a descoberta das manchas de leopardo e das veias de sulfato na cratera Jezero inverte essa narrativa milenar. Marte deixa de ser o deus da guerra para se tornar o planeta da vida perdida. Deixamos de olhar para ele com medo de invasão e passamos a olhá-lo com uma empatia melancólica. A humanidade, que sempre se sentiu o centro solitário da criação, agora se vê diante de um irmão mais velho que não sobreviveu. Essa mudança de perspectiva é tectônica. Ela nos força a descer do pedestal de nossa excepcionalidade. Se a vida surgiu lá de forma independente, então a vida não é um milagre exclusivo da Terra, mas uma propriedade emergente da matéria. Isso democratiza o universo, tirando de nós o peso e o privilégio da solidão cósmica, mas nos entregando o peso da sobrevivência. É aqui que entra uma das reflexões mais profundas e inquietantes que essa descoberta traz para a humanidade: a teoria do grande filtro. Essa ideia filosófica e estatística sugere que, no caminho entre a matéria inanimada e uma civilização espacial avançada, existe uma barreira, um obstáculo quase intransponível, um filtro que impede a maioria da vida de prosperar. Até hoje, não sabíamos onde esse filtro estava. A descoberta de vida antiga em Marte lança uma luz nova e talvez sombria sobre essa questão. Se a vida em Marte era abundante, como sugerem as manchas na rocha,
mas nunca evoluiu para formas complexas, inteligentes ou tecnológicas e acabou extinta quando o planeta secou, isso pode ser uma boa notícia para nós. Pode significar que o grande filtro está no passado. Pode significar que o passo difícil não é o surgimento da vida, mas a evolução para a complexidade. Nós, humanos, já passamos por isso. Somos os vencedores da loteria cósmica que conseguiram cruzar a barreira onde os micróbios marcianos falharam. Nesse cenário, a rocha de Jezero é um monumento à nossa sorte e à nossa raridade. Somos a exceção que sobreviveu. Por outro lado, a relação com essa descoberta pode despertar uma ansiedade existencial. E se o grande filtro ainda estiver à nossa frente? E se Marte for um cemitério que nos avisa sobre o destino comum de todos os mundos? A perda da atmosfera marciana, a secagem dos oceanos, a morte geológica do planeta, tudo isso nos lembra da fragilidade dos sistemas que sustentam a vida. Ao olharmos para as ruínas microscópicas de uma biosfera vizinha, somos forçados a valorizar a nossa própria biosfera com uma urgência renovada. Marte funciona como um fantasma do Natal futuro para a Terra. Ele nos mostra o que acontece quando o equilíbrio planetário se rompe. A humanidade, ao estudar a morte de Marte, aprende as lições necessárias para evitar a morte da Terra. A ciência planetária torna-se, assim, uma ferramenta de autopreservação. Essa nova relação também impacta profundamente nossas instituições religiosas e filosóficas. Por séculos, muitas doutrinas se basearam na ideia de que a Terra era o palco único da atuação divina ou do propósito universal. A confirmação de que a química da vida operou em outro lugar exige uma expansão da teologia e da filosofia. Passamos a considerar uma teologia da astrobiologia, onde o sagrado não está restrito ao nosso globo azul, mas permeia o cosmos. Isso pode levar a uma maior humildade espiritual, uma compreensão de que a criação é mais vasta e diversa do que nossos textos antigos podiam conceber. A descoberta não nega a maravilha da existência. Ela a amplifica para uma escala galáctica. Socialmente, a busca por vida em Marte tem o potencial de atuar como um agente unificador. Em um mundo fraturado por fronteiras, ideologias e conflitos, o olhar para o céu é um dos poucos atos que compartilhamos como espécie. A imagem do rover Perseverance, uma máquina construída por mãos humanas de diversas nacionalidades, operada por uma equipe global, perfurando uma rocha em nome de todo o planeta, é um símbolo poderoso. Quando a notícia da descoberta se espalha, ela não pertence a um país, pertence à humanidade. O sentimento de assombro diante daquelas manchas antigas é universal. Ele nos lembra que, diante da vastidão fria do espaço, nossas diferenças terrestres são triviais. Somos, no fim das contas, a única consciência conhecida capaz de chorar ou sorrir ao encontrar um fóssil em outro mundo. Além disso, essa descoberta introduz um novo dilema ético em nossa relação com o cosmos, algo que nunca tivemos que enfrentar antes. Se Marte tem ou teve vida, ele nos pertence. Temos o direito de pousar lá, colonizar, minerar e, eventualmente, terraformar o planeta. A proteção planetária deixa de ser apenas um protocolo de higiene para não contaminar amostras e se torna uma questão moral. Se houver, mesmo que remotamente, vida sobrevivente no subsolo, nossa presença lá poderia ser o golpe final, uma invasão alienígena da qual nós somos os vilões. Estamos preparados para ser os guardiões de um segundo Gênese? Ou seremos seus destruidores involuntários? A rocha Cheyava Falls nos obriga a amadurecer eticamente antes de nos expandirmos fisicamente. A cultura pop e a arte também serão reconfiguradas por essa realidade. Durante décadas, a ficção científica nos preparou para o primeiro contato, mas imaginávamos naves prateadas, seres de olhos grandes, comunicações matemáticas. A realidade nos entregou algo mais sutil e silencioso, uma pedra manchada. A arte humana terá que digerir essa forma de contato. A poesia, a literatura e o cinema começarão a explorar a solidão do tempo profundo, a tragédia de uma vida que não conseguiu falar, a beleza da persistência química. Nossa narrativa cultural mudará da guerra contra os alienígenas para a arqueologia das estrelas. Essa descoberta também redefine o nosso legado.
Até agora, o legado da humanidade estava restrito à Terra. Nossos monumentos, nossos livros, nossos ossos ficariam aqui. Mas ao enviarmos robôs que encontram e catalogam a vida em outro planeta, estamos estendendo nossa marca cognitiva. Estamos nos tornando a espécie que cataloga o universo. O ato de reconhecer a vida na rocha é, em si, um ato de criação de significado. Aquela rocha era apenas matéria até que a mente humana a tocasse com a luz do entendimento. A relação da humanidade com o cosmos é essa. Nós somos os doadores de sentido. Sem nós, a rocha de Jezero continuaria sendo apenas pedra. Conosco, ela se torna história. Por fim, a relação com a humanidade se estreita na educação das próximas gerações. As crianças que hoje ouvem sobre essa descoberta crescerão em um mundo onde vida fora da Terra não é uma hipótese, mas um fato de livro didático. Isso mudará a linha de base do que é possível. Elas olharão para o céu noturno não como um vazio negro, mas como um oceano repleto de ilhas biológicas esperando para serem visitadas. A descoberta inspira uma nova era de exploradores, cientistas e sonhadores que não verão fronteiras no céu, mas pontes. O impacto educacional é imensurável, pois planta a semente da curiosidade em solo fértil, garantindo que a busca pelo conhecimento continue muito depois que nossos rovers atuais tenham enferrujado nas areias vermelhas. Assim, a rocha na cratera Jezero atua como um prisma. A luz crua da ciência passa por ela e se decompõe em um espectro de cores humanas: filosofia, ética, religião, arte, política e esperança. Ela nos conecta com o nosso passado evolutivo e nos lança em direção ao nosso futuro espacial. Ela nos faz sentir pequenos diante do tempo, mas gigantes diante da compreensão. E talvez o mais importante, ela nos cura um pouco da nossa solidão crônica, sussurrando que o universo é, e sempre foi, um lugar onde a vida tenta, persiste e, às vezes, deixa um bilhete para que os vizinhos possam ler. Ao lançarmos nosso olhar para o horizonte do tempo, onde a linha vermelha de Marte encontra o negrume do espaço, percebemos que a descoberta da rocha Cheyava Falls não é um ponto final, mas o disparo de partida para uma nova era de exploração e transformação. O futuro desse tema desenrola-se como um mapa estelar, repleto de desafios técnicos monumentais e sonhos que beiram a magia da engenharia planetária. O que faremos com essa informação? Como a humanidade inquieta por natureza responderá ao chamado silencioso daquelas manchas antigas? A resposta reside em uma sequência de passos audaciosos que nos levarão da coleta robótica à terraformação de um mundo inteiro. O futuro imediato pertence à coreografia mecânica mais complexa, já tentada pela nossa espécie: a missão de retorno de amostras de Marte. O tubo de titânio contendo o núcleo da rocha Cheyava Falls, agora selado e protegido, repousa na superfície ou no ventre do rover, aguardando um resgate interplanetário. A próxima década verá uma dança de naves espaciais sem precedentes. Imagine um novo módulo de pouso descendo dos céus marcianos, trazendo consigo não um laboratório, mas um foguete. Sim, pela primeira vez na história, lançaremos um foguete a partir da superfície de outro planeta. Um pequeno veículo de ascensão, carregando o precioso tesouro geológico, rasgará a atmosfera fina de Marte, lutando contra a gravidade para alcançar a órbita. Lá em cima, no silêncio do vácuo, uma terceira nave, enviada pela Agência Espacial Europeia, estará esperando. Como um goleiro cósmico, ela terá que capturar a pequena cápsula de amostras, que viaja a milhares de quilômetros por hora. Esse aperto de mão orbital será o momento crítico. Uma vez segura, a carga será trazida de volta à Terra, pousando suavemente em um deserto, talvez em Utah, onde cientistas aguardarão com a respiração suspensa para abrir a cápsula em instalações de contenção biológica de nível máximo. Será o momento em que a geologia de Marte tocará fisicamente a biologia da Terra, mas a ciência robótica é apenas a batedora. O futuro inevitável envolve a pegada humana. A descoberta de bioassinaturas em potencial acelera a urgência de enviar geólogos humanos para a cratera Jezero. Robôs são incansáveis, mas não possuem a intuição. Um ser humano com um martelo geológico na mão e o olhar treinado
pode ver em minutos o que um rover leva semanas para analisar. A presença humana em Marte, prevista para as próximas décadas, trará uma nova dimensão sensorial à exploração. Imagine viver em habitats impressos em 3 dimensões, usando o próprio solo marciano, o regolito, como material de construção para nos proteger da radiação. Os primeiros exploradores não serão apenas turistas, serão cientistas operários, cultivando alimentos em estufas hidropônicas iluminadas por luzes LED, bebendo água reciclada extraída do gelo subterrâneo e respirando oxigênio arrancado da atmosfera de dióxido de carbono por máquinas como o instrumento MOXIE, que o Perseverance já testou com sucesso. A rotina nesses postos avançados será de isolamento profundo, com um atraso de comunicação de 20 minutos com a Terra, forçando uma autonomia psicológica e operacional que moldará uma nova cultura humana mais resiliente e cooperativa. E então, o sonho se expande para escalas planetárias. Se Marte já teve vida, a pergunta que dominará o futuro distante é: podemos trazer a vida de volta? A terraformação, o processo de engenharia para tornar um planeta habitável para nós, deixa de ser ficção científica para se tornar um projeto de longo prazo, talvez de séculos ou milênios. A primeira tarefa seria engrossar a atmosfera e aquecer o planeta. Marte é frio, com uma temperatura média de 60 graus negativos. Para mudar isso, cientistas propõem ideias que parecem titânicas. Uma delas envolve a colocação de espelhos orbitais gigantescos, velas solares finas como papel alumínio, mas com quilômetros de extensão, refletindo a luz do Sol diretamente sobre as calotas polares de Marte. O objetivo seria sublimar o dióxido de carbono congelado nos polos, liberando-o para a atmosfera. Como sabemos bem aqui na Terra, o dióxido de carbono é um gás de efeito estufa. Em Marte, ele seria o cobertor necessário para reter o calor do Sol, iniciando um ciclo de aquecimento global benéfico e controlado. Outra inovação futura seria a introdução de supergases de efeito estufa artificiais, compostos de perfluorocarbonos, produzidos por fábricas autônomas na superfície marciana. Esses gases são milhares de vezes mais eficientes em reter calor do que o CO2. Com o aquecimento, o gelo de água subterrâneo derreteria. Rios poderiam voltar a correr nos vales secos de Neretva Valleys. A rocha Cheyava Falls, hoje seca e empoeirada, poderia um dia ser banhada novamente por águas correntes. Mas para manter essa nova atmosfera, precisaríamos de um escudo. Como Marte perdeu seu campo magnético, o vento solar varreria qualquer atmosfera que tentássemos criar. A solução futurista seria a construção de um anel de ímãs supercondutores em órbita, ou uma estação geradora de campo magnético posicionada em um ponto de equilíbrio gravitacional entre Marte e o Sol, o ponto Lagrange L1. Essa magnetosfera artificial desviaria a radiação solar, permitindo que Marte curasse sua própria atmosfera ao longo do tempo. Nesse cenário de renascimento planetário, a biologia sintética desempenhará um papel crucial. Não levaremos apenas sementes de pinheiros ou carvalhos. Criaremos em laboratório micro-organismos extremófilos geneticamente modificados, desenhados especificamente para comer o solo tóxico de Marte, rico em percloratos, e transformá-lo em solo fértil. Essas cianobactérias projetadas seriam as pioneiras, as primeiras a serem semeadas nas novas poças de água, liberando oxigênio e preparando o terreno para musgos, líquens e, eventualmente, plantas mais complexas. A descoberta de que a vida já existiu lá nos dá uma esperança biológica. Sabemos que o planeta tem os ingredientes. O futuro será sobre remontar a receita. Talvez usemos a própria genética dos organismos antigos, se conseguirmos sequenciá-los, para criar híbridos adaptados ao ambiente local, uma fusão entre a vida terrestre e a herança marciana. No entanto, o futuro carrega riscos éticos profundos que a humanidade terá que navegar com sabedoria. O dilema entre o Marte Vermelho e o Marte Verde. Se confirmarmos que a vida microbiana ainda existe, talvez em aquíferos profundos, teremos o direito de terraformar o planeta. Alterar o clima de Marte poderia extinguir os últimos sobreviventes nativos, cometendo um genocídio involuntário.
Surgirão movimentos de preservação planetária, defendendo que Marte deve permanecer um parque natural intocado, um santuário para sua própria biologia lenta. Outros defenderão que o destino da vida é se expandir e que é nosso dever espalhar a biosfera da Terra para garantir a sobrevivência da consciência. Esse debate moldará as leis interplanetárias do futuro. A rocha Cheyava Falls é o primeiro argumento nessa corte cósmica. Além da terraformação, o futuro nos reserva a mineração de recursos in situ. Marte é rico em metais raros que na Terra estão se escasseando. Mas a verdadeira riqueza de Marte para o futuro é sua posição como portal para o cinturão de asteroides. Sua gravidade mais baixa torna muito mais barato lançar naves de lá do que da Terra. No futuro, as bases próximas à cratera G0 podem se tornar estaleiros espaciais, onde naves gigantescas são montadas para explorar as luas de Júpiter e além. A economia marciana deixará de ser baseada na ciência para se tornar industrial e comercial, criando uma nova civilização com seus próprios interesses, sotaques e cultura. Uma humanidade multiplanetária não será apenas uma cópia da Terra em outro lugar. Será uma nova ramificação da nossa árvore evolutiva, adaptada à gravidade de 38%, talvez mais alta, mais esbelta e com uma visão de mundo moldada pelo céu rosado. A tecnologia de inteligência artificial também terá um salto evolutivo em Marte. Devido ao atraso nas comunicações, os sistemas lá terão que ser autoconscientes e decisivos. Os descendentes do rover Perseverance não serão controlados por joystick. Eles serão exploradores autônomos, cães de caça geológicos que vagarão pelo planeta por anos, tomando decisões complexas sobre onde ir e o que coletar, conversando entre si e construindo uma base de conhecimento planetário, sem intervenção humana constante. A rocha que hoje celebramos foi encontrada por uma máquina semi-autônoma. No futuro, as descobertas serão feitas por IAs, que talvez desenvolvam uma forma de apreciação científica própria. E, finalmente, o futuro do tema toca na imortalidade da informação. Mesmo que nunca consigamos terraformar Marte, ou mesmo que a humanidade desapareça, as marcas que estamos deixando lá, os rovers, os escudos térmicos, os tubos de amostra, permanecerão preservados por milhões de anos no ambiente estático de Marte. Estamos criando o maior museu da nossa existência. A rocha Cheyava Falls, perfurada e estudada, é agora um artefato cultural. No futuro distante, talvez outra inteligência, vinda de outra estrela, pouse em Jezero e encontre nossos robôs silenciosos ao lado das manchas de leopardo na rocha. Eles lerão ali duas histórias: a da vida primitiva que tentou florescer e a da vida inteligente que cruzou o abismo para encontrá-la. O futuro é uma tela em branco pintada com a poeira vermelha de óxido de ferro. É um futuro de paciência, onde os projetos levam gerações para serem concluídos. Quem plantar as primeiras árvores sob domos em Marte não sentará à sua sombra, mas seus netos nascidos marcianos talvez corram por florestas de bambu e respirem um ar que foi fabricado pela persistência de seus ancestrais. A descoberta de hoje é a semente desse amanhã. Ela valida o esforço. Ela nos diz que o universo não é hostil à vida, apenas exigente. E enquanto você adormece, pode sonhar com esse futuro não como uma fantasia distante, mas como o próximo capítulo lógico de uma história que começou com uma simples pedra manchada na beira de um rio seco, esperando por nós, sob a luz fria de um sol distante. Agora, enquanto a nossa jornada pelas areias vermelhas e pelo tempo profundo começa a se aquietar, convidamos a mente a retornar suavemente do abismo dos séculos para o conforto seguro do momento presente. A poeira levantada pela curiosidade assenta-se devagar, e o que resta é uma sensação de paz, vasta e silenciosa, como o próprio deserto marciano sob o pálio das estrelas. A rocha Cheyava Falls, com suas manchas enigmáticas, deixa de ser apenas um objeto de estudo científico para se tornar um talismã de contemplação, uma âncora que nos prende à realidade mágica de existirmos em um universo que permite a vida. Ao olharmos para aquela pedra imóvel, percebemos que ela é um espelho. Durante eras, a humanidade olhou para o céu noturno e viu apenas um vazio frio e indiferente,
um oceano de escuridão pontilhado por luzes distantes que pareciam não se importar conosco. Sentíamos-nos órfãos, acidentes biológicos isolados em uma pequena esfera azul. Mas a descoberta dessas cicatrizes químicas, desses vestígios humildes de uma existência antiga, muda a textura desse silêncio. O vazio não está mais vazio. Ele está preenchido pela memória. O cosmos deixa de ser um espaço de solidão para se tornar um espaço de presença. Saber que, em algum momento, outro mundo respirou, mesmo que de forma microscópica e silenciosa, é como ouvir um sussurro amigo em uma casa que pensávamos estar deserta. Essa revelação nos traz um conforto profundo, quase maternal. Ela nos diz que não somos uma anomalia, um erro estatístico ou um acaso solitário. Somos parte de uma canção que o universo tem cantarolado para si mesmo há bilhões de anos. A vida é uma nota persistente nessa melodia. Ela pode sumir por um tempo, pode ficar subterrânea, pode virar pedra, mas a intenção da vida, a vontade da matéria de se organizar e sentir, está gravada na própria estrutura das estrelas e dos planetas. Sentir isso é sentir-se em casa, não apenas na Terra, mas na galáxia inteira. As fronteiras do nosso lar se expandem. O céu noturno deixa de ser um teto distante e passa a ser uma extensão do nosso próprio quintal. Pense na serenidade da rocha. Ela esperou. Enquanto impérios surgiam e caíam na Terra, enquanto continentes se separavam e dinossauros caminhavam, ela estava lá, imóvel, guardando seu segredo sob o vento uivante e a radiação gelada. Existe uma lição de paciência infinita nessa pedra. Ela nos ensina que a verdade não tem pressa. Ela nos ensina que o valor das coisas não está na velocidade com que são descobertas, mas na profundidade do que elas significam. Em nossas vidas agitadas, onde tudo é urgente e efêmero, a rocha de Jezero nos convida a desacelerar, a adotar o ritmo geológico, a entender que somos feitos de tempo. E, de fato, a conexão é física e íntima. Feche os olhos e sinta o peso do seu corpo relaxando sobre o colchão. Sinta a batida do seu coração. O ferro que tinge o seu sangue de vermelho, que carrega o oxigênio para cada célula do seu cérebro agora, permitindo que você sonhe, é o mesmo elemento, forjado na mesma fornalha estelar, que tinge as areias de Marte e que serviu de alimento para aqueles micro-organismos ancestrais. Há uma comunhão de átomos entre você e o planeta vizinho. Vocês são parentes distantes, feitos da mesma poeira de estrelas mortas, organizados temporariamente em formas diferentes. O seu corpo é um pequeno universo e Marte é um corpo celestial. Ambos são expressões da mesma física criativa. Essa consciência dissolve o medo. Se a vida é uma propriedade intrínseca do universo, então não há nada a temer na vastidão. Estamos imersos em um cosmos que favorece a complexidade, que tende à consciência. A solidão existencial que por vezes nos assalta nas noites insones é curada pela certeza de que a vida é tenaz. Ela se agarra, ela encontra um caminho. Mesmo que a superfície congele, mesmo que a atmosfera fuja, a vida deixa sua marca, sua assinatura, seu "eu estive aqui". E nós, com nossa ciência e nossa arte, somos os guardiões dessa memória. Somos a voz do universo reconhecendo a si mesmo. Imagine agora que você está flutuando suavemente acima da cratera Jezero. É noite em Marte. O Sol, uma estrela brilhante e pequena, já se pôs, e o frio intenso congela o dióxido de carbono no solo, criando uma névoa baixa e fantasmagórica. O rover Perseverance, nossa sentinela robótica, entrou em modo de hibernação para economizar energia. Ele dorme, assim como você vai dormir. Ao lado dele, a rocha jaz em paz, seu segredo finalmente compartilhado, seu propósito cumprido. O silêncio é absoluto, mas não é opressor. É um silêncio de catedral, sagrado e cheio de significado. Acima, as estrelas brilham com uma ferocidade de diamante sem piscar, testemunhas eternas da história de todos os mundos. Entre essas estrelas, há um ponto azul pálido, brilhando intensamente no céu marciano, a Terra. De lá desse ponto azul, nós enviamos nosso carinho, nossa curiosidade e nossa esperança. Há uma linha invisível de afeto ligando o seu coração adormecido àquele vale distante.
Tudo está conectado. O passado remoto de Marte e o presente vibrante da Terra tocam-se na imaginação. Nada se perde. A água que secou em Marte não desapareceu do universo. Seus átomos estão por aí, circulando, transformando-se. A vida que se extinguiu não foi em vão. Ela preparou o caminho para o entendimento que temos hoje. Deixe que essa sensação de continuidade te embale. Você faz parte de algo muito maior e muito mais antigo do que seus problemas diários. Você é um elo em uma corrente de vida que se estende por bilhões de anos e por milhões de quilômetros. Seus sonhos agora podem vagar livres por esses vales antigos, onde rios de memórias fluem para um mar de tranquilidade. Não há pressa, não há perigo, não há nada a fazer. Apenas ser, apenas existir em ressonância com o cosmos. A gravidade te segura com carinho, a noite te envolve com seu manto de mistério suave, e a ciência te dá a certeza de que você nunca, jamais, esteve sozinho. A beleza dessa descoberta é que ela não encerra o mistério, ela o aprofunda. Ela transforma o desconhecido em uma promessa. Amanhã novas perguntas surgirão. Novas rochas serão viradas, novos horizontes serão alcançados. Mas por hoje, a descoberta é suficiente. Por hoje, saber que a vida é possível é o bastante para acalmar a alma. Guarde essa certeza como uma luzinha quente no peito. Deixe que ela ilumine seus sonhos com cores de ocre e azul, com paisagens de mundos que esperam por você na segurança da sua imaginação. Assim, nos despedimos das areias vermelhas, deixando-as sob a guarda das estrelas e voltamos para o refúgio do sono. O universo continua girando, as galáxias continuam dançando e a vida, em todas as suas formas, continua sua jornada maravilhosa. Tudo está bem, tudo está no seu lugar. A história de Marte é a nossa história, e a nossa história é escrita nas estrelas. Se você sentiu essa conexão, se essa viagem pelas eras e pelo espaço trouxe paz ao seu coração, eu te convido, como um amigo que compartilha segredos sob o céu estrelado, a continuar conosco. Curta este momento, inscreva-se no canal para que possamos trilhar juntos novos caminhos pelo cosmos e compartilhe essa serenidade com quem você ama. O universo para o sono é a sua casa entre as estrelas. Boa noite, durma bem e que seus sonhos sejam tão vastos quanto o universo que nos acolhe.